Fala pessoal, tudo bem por aí? Bom, por aqui tudo certo. Não sei vocês, mas eu já estava com um pouquinho de saudade de trocar ideia com vocês aqui. Então vamos direto ao assunto. Esse vídeo eu batizei carinhosamente aí de as lições de 2020 e eu vou explicar já o porquê. No vídeo passado, a gente comentou sobre algumas notícias que giram em torno do mercado e que afetam diretamente as vagas de músicos dentro dos navios de cruzeiro. E também comentei sobre algumas estratégias que as grandes empresas vêm adotando para superar os desafios de 2020. Também comentei que seria interessante que a gente tivesse alguma estratégia e se vocês quisessem eu poderia também é, compartilhar algumas ideias da minha estratégia com vocês. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que vocês entendam, antes, né, de tudo, o racional atrás da minha estratégia. Eu acredito que esse ano ficou bem claro para todo mundo a importância de nós cuidarmos da saúde física, mental e financeira. Infelizmente, muitos dos nossos colegas foram pegos de surpresa aí e desprevenidos quanto à saúde financeira. E também não é surpresa para ninguém de que quando uma pessoa, ou aliás, não é surpresa para ninguém de casos de pessoas que passam por dificuldades financeiras e acabam tendo surtos ou até mesmo adoecendo. Então, cuidar da saúde financeira, ao meu ver, é cuidar de você mesmo, né? Você cuida da sua saúde, cuidando também da sua saúde financeira, pois ela dá suporte a muitas condições, né? E ela te evita muitas condições também, né? De adoecer, de preocupação, né? Então, eu quero comentar com vocês algumas estratégias que as empresas utilizaram e que a gente pode e deve aplicar na nossa vida também. Pode parecer um pouco estranho, poxa Daniel, mas como que você vai falar de uma empresa que movimenta milhões e adaptar essa ideia para a nossa vida? Pois bem, eu acredito que se essa empresa que movimenta milhões, ela também tem os gastos proporcionais, ela também gasta milhões. Mas se ela está se preocupando em movimentar novas ideias, em adotar novas estratégias para superar os desafios, qual seria o motivo que deixaria a gente no luxo de não adotar essas novas ideias? Então, se elas estão fazendo e se está funcionando, por que não copiar? Então, eu dei uma olhada nas empresas que mais foram afetadas. Obviamente, eu sempre uso a Carnival aqui como exemplo, né? Mas também olhei outras empresas e olhei também empresas do comércio, porque o comércio ficou fechado, então a receita era mínima, né? Então, eu olhei aqui o que eles fazem geralmente. Bom, já é corriqueiro de todas as empresas terem uma lista de entradas e saídas, isso é óbvio, né? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer uma lista de todas as nossas despesas, sendo elas recorrentes ou não. O que seria isso? Despesas recorrentes são aquelas despesas fixas, você já sabe já que todo mês tem aquela despesa. E a não recorrente é aquela despesa esporádica, aconteceu uma coisa aqui esse mês, eu tive que gastar um pouco a mais, tal. É importante fazer essa lista. Faça a lista e identifique, esses são os gastos recorrentes, esses são os gastos não recorrentes. Da mesma forma, é importante você fazer uma lista das suas entradas, da sua receita, né? Então, faça uma lista de todas as entradas que são fixas. Eu tenho certeza, todo mês entra tantos reais vindo dessa fonte aqui. E também os gastos, as receitas que acontecem, que não são recorrentes. Olha, esse mês relaxou, mas não é sempre assim, é porque entrou aqui um a mais, por exemplo, né? Então é importante você fazer isso. Um exercício sensacional que acontece com a gente fazendo isso é que você vai começar a perceber que você consegue economizar em um monte de coisa. Olha, eu estou gastando tanto com isso aqui e eu acho que eu consigo gastar menos. E da mesma forma, do outro lado, olha, eu poderia fazer receita com isso aqui eu posso fazer para ganhar mais dinheiro. Por exemplo, as empresas, além de fazer essa lista, elas também fizeram uma lista dos bens que elas possuíam e que elas poderiam vender sem comprometer a atividade da empresa.
Por exemplo, eu comentei lá no último vídeo de que a Carnival tinha vendido 18 dos seus navios. Dava mais ou menos 12% da frota, uma coisa expressiva. Porém, esses 12% eram responsáveis por 3% da receita, ou seja, ela não era não era um impacto tão grande assim para a receita. Então, foram bens vendidos que não eram tão significativos assim. Então, o que a gente pode fazer para que a gente possa aumentar a nossa reserva? Você pode olhar dentro da sua casa o que você tem que você pode vender, que você não está usando, que não é tão significativo assim, né? Eu tive uma amiga que fez aí um brechó do armário dela, vendeu um monte de coisa que estava super bacana ainda, que ela não usava, né? E teve gente que gostou, ela vendeu um preço que ela se sentiu satisfeita, quem comprou também estava satisfeito, ela aumentou a receita sem mexer em nada, né? Ela simplesmente, esvaziou um pouco o armário. O que a gente pode fazer então? Por exemplo, infelizmente a gente viu muitos colegas leiloando, rifando, vendendo instrumentos. Isso é uma coisa muito triste da gente ver, né? Mas a gente pode também olhar outras coisas dentro de casa que a gente possa fazer receita. Essa é a ideia. Então, as empresas começaram a vender os bens que elas tinham a partir dos menos significativos. Essa é a ideia. Entendeu? Também eles têm uma reserva de emergência. Infelizmente, muitos amigos nossos, nesse período, não estavam preparados, não tinham uma reserva de emergência. O que seria uma reserva de emergência? É uma quantidade de dinheiro que garanta um período mínimo das contas pagas. Por exemplo, você tem 5 mil reais de gastos todo mês. Se você tiver o equivalente a 6 meses de 5 mil reais por mês para sua reserva, é algo já considerável. Muitas pessoas levam em consideração um mínimo de 1 ano. E não é exagero você levar um mínimo de 1 ano, né, para considerar um montante suficiente aí, mínimo, né, para sua reserva de emergência. Mas a gente vai começando aos poucos, tenta aí juntar o suficiente para 1 mês, aí você vai tentando juntar para 2 meses. É incrível como você vai ver como você pode gerar receita. Uma coisa muito boba é aquele vídeo das baterias que eu fiz. Olha só que loucura, eu estava gastando mais, mas no longo prazo eu economizei muito mais ainda, né? Uma outra coisa, por exemplo, aqui em casa, aconteceu comigo. A Gisele fez um monte de compra e sobrou um monte de papelão aqui. Aí eu joguei o papelão fora, depois veio mais um monte de compra que chegou pela internet e aí eu fiquei pensando, caramba, quanto será que tá o papelão? Aí juntei o restinho que tinha aqui e levei num ferro velho que compra papelão também e aí deu 15 reais. 15 reais não muda nada, mas eu fiquei contente porque eram 15 reais que vieram do lixo para mim, né? Então eu passei na cidade, fui lá, comprei um bolo de 17, voltei, tomei um café e o café saiu quase de graça para mim porque eu tirei a maior parte do dinheiro do bolo do papelão que eu ia jogar fora. Isso não muda a nossa vida, mas a mentalidade ela muda, entende? Então essa é a ideia. Teve um amigo meu, as empresas também, elas fizeram uma lista de onde elas poderiam reduzir os custos para que a reserva pudesse se estender por um período maior, né? Por exemplo, a Via Varejo, que é dona das Casas Bahia, do Ponto Frio, ela negociou em vários lugares redução do aluguel dos pontos. Alguns locatários deram 0% de desconto, outros deram 50% de desconto, ou seja, valeu super a pena negociar. Então, eles também trabalharam na redução do custo para que pudesse se estender por um período mais, por um maior período a receita, a reserva que eles tinham. Então, a gente também pode ver, por exemplo, um amigo meu estava trocando ideia comigo, ele usa uma corda da preferência dele, e é uma corda de alta performance, e no momento ele estava parado, tocando só dentro de casa. Então, não justificava ele utilizar uma corda de alta performance, uma vez que as performances não eram de alto rendimento, ele não estava num estúdio, ou num show, né, numa gravação e nada. Então, ele acabou optando
por cordas mais baratas e economizou 60% só nos gastos com corda. Olha só que isso é expressivo. Então, essa mentalidade que a gente tem que ter. Então, eu quero despertar em vocês aí esse racional antes de chegar na minha estratégia, porque isso vai fazer com que você fique mais ligado nos seus gastos. Por quê? Não importa a quantidade de dinheiro que você ganha se você não sabe administrar esse dinheiro. Uma experiência que eu vivi a bordo, vendo vários amigos, vários de verdade mesmo, desembarcarem depois de 8, 6 meses trabalhando e recebendo apenas metade do último salário. Então, o que acontece? Você desce depois de passar um período ganhando um bom dinheiro dentro de um ambiente onde você tem a oportunidade de economizar muito e você não tem o suficiente, às vezes, para passar o seu período de férias, né? Eu tenho amigos a bordo que agora, no período da pandemia, antes mesmo de desembarcar, estavam já preocupados porque não sabiam como iam fazer para se manter. Então, olha só que absurdo, né? Parece que não faz sentido, mas o que acontece? A pessoa vive e vai gastando sem controle. E isso realmente faz diferença na vida da gente, né? Eu mesmo tenho esse hábito de anotar todos os meus gastos todos os meses. Antes do mês fechar, eu e a Gisele, a gente senta, a gente já vai olhando os nossos gastos, a gente já sabe se a gente vai chegar no mês dentro da nossa margem ou se a gente está começando a extrapolar. Se a gente sente que vai extrapolar, a gente já vai reajustando o nosso comportamento. Uma coisa importante também é que a economia ela tem que estar atrelada ao prazer de economizar. Você vê que está rendendo, que está valendo a pena economizar. E não a sensação de privação. Quando você começa a economizar pensando, não posso isso, não posso aquilo, você começa a se sentir um pouco privado de fazer algumas coisas, você vai ter uma referência errada do ato de economizar. Então, não é por aí, tá, pessoal? Então, tentem buscar essas ideias. Façam uma lista de todos os seus gastos, façam uma lista de todas as suas entradas. Separem os gastos entre os recorrentes e os não recorrentes, os que são fixos e os que não são fixos, né? A mesma coisa com a sua receita, as receitas que são fixas e as receitas que não são fixas. Por exemplo, você tem 10 alunos, então você sabe que todo mês você tem ali a mensalidade de 10 alunos, por exemplo, tá? Você tem todo mês fechado em 5 casas, então você sabe que, no mínimo, aquela receita ali vai entrar de 5 casas, tá? Então, essa é a ideia, você identificar quais são os gastos, quais são as entradas. Depois, você identificar onde você pode economizar mais para que as suas entradas possam se estender por mais tempo. Fazer uma reserva de emergência é fundamental, pessoal. Nesse período, graças a Deus, também tenho muitos amigos que estão como eu. A gente está sem tocar, mas a gente está tranquilo. A gente está se apoiando na nossa reserva com maior tranquilidade, né? E eu também faço outros investimentos que fazem com que a minha reserva renda mais ainda, né? Ela vai além do que eu economizei, do que eu guardei. Então, essa é uma outra ideia num outro estágio dos nossos exercícios aqui. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta eu ficar falando de vagas de trabalho em navios ou em outros lugares que eu quero falar de outros lugares, eu tenho aqui muitos contatos legais, se vocês não têm mesmo nem o dinheiro para tirar um passaporte, né? Eu tive gente que me escreveu perguntando, Daniel, você acha que vale a pena fazer um empréstimo para eu fazer a documentação e depois que eu embarcar eu pago? Não vale a pena, porque se você não tem esse dinheiro agora, o que garante que você vai embarcar e depois conseguir cumprir esse compromisso, né? Então não é por aí, pessoal. Você tem que se planejar, você tem que se preparar para que as coisas possam acontecer da forma mais natural possível, da melhor forma possível, tá bom? Então, um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, depois pode até comentar aqui com a gente. Olha só que legal, já vou até adiantando. Quando eu fiz a minha lista, porque eu também faço esse exercício, é sempre bom fazer, né? Quando eu fiz a minha lista das receitas,
Depois eu fiz uma lista de coisas que eu poderia fazer para gerar mais receita. É sensacional. É sensacional. Você começa a ver oportunidade em um monte de coisa que às vezes você não estava vendo. Você às vezes passa muito tempo preocupado com um problema, mas o ideal é que você passe mais tempo buscando soluções, né? É estranho, parece que é só uma frase de efeito, mas realmente essa é a diferença, tá? Então, pessoal, fiz uma colinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha. É isso mesmo. Para que a gente possa superar os desafios agora de 2020 e os desafios que porventura venham à frente, e para que a gente possa aprender, porque a gente passar por uma dificuldade e não aprender nada, a gente simplesmente passou por um período difícil e não valeu nada a pena. Agora, quando a gente passa por um período como esse, de grande restrição, onde muitos músicos ficaram sem tocar, muita gente realmente recorreu ao auxílio emergencial, se você aprender alguma coisa, se você realmente pensar, cara, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está correta porque eu fiquei muito exposto a essa situação. Então, você pensando assim, você começa a buscar dentro de você algumas soluções. Então, façam isso sempre, tá? Uma lista das suas entradas, separe entre as recorrentes e não recorrentes, uma lista das suas saídas, separe entre recorrentes e não recorrentes. Faça uma lista de onde você pode economizar. Faça uma lista de onde você pode fazer mais receita. É sensacional isso, é sensacional. E guarde sempre uma quantidade para você começar a criar uma reserva de emergência. É fundamental que você tenha uma reserva de emergência, tá, pessoal? Você pode guardar proporcionalmente. Por exemplo, tenho amigos que guardam R$ 1.000 por mês, tenho amigos que guardam R$ 100 por mês, tenho amigos que guardam R$ 10.000 por mês. O importante não é a quantidade, o importante é o percentual. Por exemplo, você fez um show e o seu cachê foi de R$ 500, e aí você guarda 10% desse cachê para sua reserva de emergência. Então você vai guardar dos R$ 500, você vai guardar R$ 50. O que acontece? Se você guardar sempre a proporção, sempre 10%, você sabe que de tudo que você está fazendo, sempre 10% vai para sua reserva, não importa a quantidade de dinheiro que você está guardando, né? E sim a quantidade, o percentual, porque talvez isso seja mais compatível com a sua receita, né? Se o cara guarda 10 mil por mês, imagina qual é a receita dele, né? Então, se você consegue guardar 10% dos seus 10 mil, é bacana. Se você consegue guardar 10% dos seus 1.000, é igualmente bacana. Talvez você seja até mais disciplinado guardando os 10% do seu 1.000 do que o cara que ganha 10 mil e não guarda nada, entendeu? Então, pense nisso e façam esse exercício, façam uma lista com isso. E a gente vai conversando mais sobre isso. É fundamental que o artista seja mais que um artista. Que o artista seja também o dono da sua finança, um empreendedor. Tem que ter essa mente empreendedora, né? Essa mente de, puxa, eu tenho que cuidar das minhas finanças, porque senão você sempre vai pensar que outra pessoa tem que te ajudar, mas na verdade os erros estão dentro da gente e a gente mesmo pode solucionar, tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar, para esclarecer o meu racional, é cuide da sua finança com a mesma seriedade que você cuida da sua saúde, porque é aí que mora a chave aí da tranquilidade. Você tendo tranquilidade na vida financeira, você vai ver que muitos dos problemas deixam de acontecer, justamente porque você tem uma outra mentalidade, você está mais focado em fazer coisas que te agradam mais. Por exemplo, eu tenho uma reserva suficiente para eu escolher fazer ou não um determinado serviço. Isso é sensacional, porque o que acontece? Você começa a ficar mais seletivo com os trabalhos, mas você pega os trabalhos que mais te agradam. Se te agrada mais, você se dedica mais. Se dedicando mais, o resultado é melhor. Com melhores resultados, mais trabalhos voltados para esse estilo que você gosta aparecem. É uma reação em cadeia. Mas tudo isso, por quê? Porque eu gerei condições
que me dão o luxo de escolher o trabalho que eu quero fazer. Entendeu, pessoal? Então, isso faz parte do seu crescimento artístico também. Um forte abraço, a gente vai se falando. Hoje o vídeo foi um pouco mais sério e um pouco longo, mas é fundamental que vocês entendam essa parte para que a gente continue trocando ideias aqui e que vocês consigam realmente aproveitar essas ideias e essas informações, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.